Você sabia que o rei do crime já controlou o motoqueiro fantasma? Fala galera, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais antigos e memoráveis da Marvel, que é facilmente um dos vilões mais reconhecíveis da editora. Então vamos ver os feitos do rei do crime. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like. Agora bora pro que interessa. Wilson Fisk nasceu num lar disfuncional, onde seus pais tinham brigas feias com frequência, e sofria bullying na escola por estar acima do peso para sua idade. Conforme crescia, Wilson se mostrava muito inteligente e passava horas na biblioteca aprendendo sobre os mais diversos assuntos, mas o que mais lhe interessava era as ciências políticas. Decidido a não ser mais intimidado e nem ser vulnerável, ele começou a se exercitar constantemente, além de estudar mais por conta própria. Já um jovem adulto, Fisk usou seu conhecimento para liderar pequenas gangues e se destacou, e conforme subia na hierarquia do submundo, ele se tornou braço direito e executor do Dom Rigoletto, um dos mafiosos mais poderosos e influentes da cidade de Nova York. Porém, depois que aprendeu o suficiente sobre como funcionava o tabuleiro que queria jogar, Wilson finalizou seu mentor e assumiu seu lugar, se consolidando como o real rei do crime da cidade. Fisk rapidamente ascendeu em poder e influência, construindo empreendimentos legítimos para mascarar suas atividades ilícitas, e também adquirindo um controle praticamente estrutural sobre as camadas da sociedade nova-iorquina. Ele sabia de tudo e controlava quase que qualquer coisa relacionada a criminosos, políticos e economia da cidade. Sendo um chefe do crime tão notório e poderoso, era só questão de tempo até ele ter problemas com heróis e vigilantes, se tornando um inimigo recorrente do Homem-Aranha e do Justiceiro, e um pesadelo pessoal pro Demolidor. Desde então, temos talvez o maior antagonista do núcleo urbano da Marvel. O Rei do Crime é um dos personagens mais realistas e bem conceituados da editora, e que mesmo sendo um vilão extremamente implacável e maquiavélico, Wilson Fisk ainda demonstra camadas de humanidade. Ele já fez atos de bondade sem esperar nada em troca, tem um senso de honra bem flexível mas funcional, e amou sinceramente algumas poucas pessoas, ainda que de um jeito distorcido, mas nada disso diminuiu o quão perigoso ele consegue ser mesmo num mundo habitado por mutantes e deuses. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Só um lembrete rápido, que é o fato do rei do crime não ter poderes. Ele é um ser humano no auge do condicionamento físico. Seu corpo muito maior que o normal não é excesso de gordura, e sim uma musculatura treinada praticamente da mesma forma que lutadores de sumo. Começando pelo básico, vamos ver sua força. Desde antigamente, o Fisk é retratado como um cara extremamente forte. Ele já esmagou uma cadeira de aço sem tantos problemas, reduziu uma rocha maior que sua cabeça em pedaços com as próprias mãos, e quando perseguia o Homem-Aranha numa torre de observação, o Wilson destruiu os andaimes dela com pouco esforço. Ele também moveu algumas vigas de metal maiores que uma pessoa, instalou uma barra de peso pequeno enquanto se exercitava, e durante uma luta contra o Homem-Aranha, além do vilão fazer o cabeça de teia atravessar uma parede com um golpe, o Fisk ainda usou uma barra olímpica para golpear o herói, sendo que essa barra tinha 3 pesos de 500 libras de cada lado. Isso totaliza cerca de 1.360 quilos. Já lidando com seres humanos comuns, o Wilson domina pessoas normais como se fossem bonecos. Ele ergue um homem adulto com um único braço e não esboça esforço nenhum. Lançou um cara por uma janela sem problemas, e enquanto lutava contra o Demolidor, ele ergueu o homem sem medo acima da sua cabeça e jogou o vigilante contra a Elektra como mais um dia normal. Já lidando com aprimorados físicos, o Rei do Crime parou um golpe do Homem-Aranha com uma única mão e ainda fez ele se ajoelhar, e em quadrinhos mais recentes, o Fisk bateu de frente com o lápide, até fazendo seu oponente quebrar o que parece ser uma porta de madeira, mas essas são situações bem mais extremas e raras. Na durabilidade, o nível continua sinistro. Durante uma das suas lutas contra o Demolidor, o herói disse que quebrou seu dedo mindinho ao acertar o Wilson, e quando o vilão aterrissou em cima de um carro, o veículo ficou completamente amassado enquanto o Fisk continuou correndo. Na verdade, no passado já tentaram finalizar o Rei do Crime ao atropelá-lo, só que além do vilão sobreviver, o carro ficou destruído e o motorista foi de base. Quando o Homem-Aranha usou aquela barra olímpica para acertar o Wilson com um ataque surpresa, ele só ficou atordoado e meio confuso e permaneceu consciente, e uma vez, uma explosão numa construção fez várias vigas metálicas caírem sobre o Fisk, que ficou sim ferido e meio abatido, mas saiu vivo e consciente. E como uma situação mais extrema, o Rei do Crime já foi atropelado pelo Rhino ao ponto de atravessar uma parede grossa de concreto e ainda ser arremessado contra um carro, arregaçando o veículo, e mesmo assim o Fisk continuava querendo lutar. Na resiliência mental, o personagem já resistiu pelo menos 2 vezes contra os comandos mentais do Homem-Púrpura. Na primeira o vilão tentou mandar o Wilson se finalizar, mas falhou miseravelmente, e na segunda, ele mandou o Rei do Crime libertá-lo da sua cela, que fez isso só por vontade própria e não porque foi ordenado a fazer, já que em seguida ele domina o Homem-Púrpura. Na velocidade, podemos nos surpreender. O personagem não é conhecido pela agilidade, mas não dá para subestimar. Uma vez um executor foi até sua sala de reuniões, e o Fisk chutou a mesa para desarmar o cara e nocauteou ele. O sujeito nem conseguiu reagir.
O Wilson também bloqueou uma lâmina jogada pelo Ossos Cruzados com uma mesa, e quando Deadpool estava se aproximando pela sua lateral, o vilão imobilizou o mercenário em instantes. O Deadpool até ficou surpreso com o quão rápido isso aconteceu. Além disso, uma vez o Rei do Crime salvou o Homem-Aranha de um disparo de energia do Duende Macabro, porque jogou uma bandeja de metal na frente do raio antes de atingir o Peter, e falando nele, o Wilson também já conseguiu bloquear uma investida do Cabeça de Teia. Na verdade, uma vez o Homem-Aranha lutou contra um lobisomem que conseguiu arranhar o herói mesmo depois de ser avisado pelo Sentido Aranha, só que quando esse mesmo licantropo tentou atacar o Fisk, o vilão conseguiu se defender da criatura usando seu cajado. Falando nisso, por mais que não faça muito uso de acessórios, em algumas fases o Rei do Crime usava um cajado com poder ofensivo limitado, já que esse objeto podia disparar um laser potente o bastante para destruir objetos densos. Na inteligência, aqui ele brilha. O Wilson é um cara extremamente inteligente, ele tem uma mente estratégica muito afiada e sabe como fazer planos para conseguir o que quer. As atividades do vilão são tão calculadas, que ele tem controle sobre a maioria dos assuntos jurídicos em Nova York, principalmente nas partes dos imóveis e economia da cidade. Fisk também faz questão de estar vários passos à frente dos seus inimigos e prioriza saber tudo o que pode sobre eles, tendo informantes em bibliotecas jurídicas para acompanhar casos em andamento, tem seus contatos na polícia da cidade, e guarda informações sobre todos os outros mafiosos que são seus concorrentes e suas atividades. Além disso, Wilson tem provas sobre policiais, juízes, senadores e até generais para usar contra eles caso convenha aos seus esquemas, e possui informantes no governo que o atualizam sobre operações federais secretas. Fora que o Rei do Crime maneja seus inimigos sem precisar lutar diretamente com eles. Uma vez o Demolidor caçava arquivos sobre outros criminosos relevantes e deu uma dor de cabeça pro Fisk, que decidiu simplesmente entregar as informações. Ele fez isso porque, assim que o Demolidor levasse essas informações para um promotor associado do Wilson, os mafiosos dos arquivos seriam presos, e a posição deles seria ocupada pelos generais do Rei do Crime. Essa é uma situação que deixou o Demolidor num beco sem saída, porque por mais que o Fisk fosse aumentar sua influência, outros criminosos realmente seriam presos e julgados da forma que o demônio de Hell's Kitchen concorda, e ele não poderia simplesmente sair dali porque os capangas do Wilson iriam finalizá-lo caso ele tentasse alguma coisa. O próprio vigilante admite que, dessa vez, seu inimigo venceu. E por último, durante o curto período de tempo que o Demolidor comandou o Tentáculo, e era possuído pela entidade que o grupo cultuava, o Rei do Crime queria eliminar o Homem Sem Medo do seu caminho, e depois de procurar algumas fontes, ele conseguiu um pergaminho que continha um ritual para controlar o motoqueiro fantasma, no caso Johnny Blaze. O Fisk seguiu as orientações corretamente e de fato teve o espírito de vingança sob seu comando, e mandou o motoqueiro lutar contra o Demolidor para ver se isso resolvia o problema. O detalhe é que o demônio de Hell's Kitchen estava tão poderoso que ele simplesmente drenou as chamas do Johnny, mas depois o próprio Punho de Ferro exorciza o Demolidor. No combate, ele se destaca. O vilão sabe que não pode depender dos seus capangas para tudo, e sabe que alguma hora vai ficar de frente com seus inimigos, por isso Wilson se treinou em artes marciais, especificamente estilos de luta do Japão e da Coreia. Ele já derrotou, estando sozinho e desarmado, um grupo de ninjas equipados com espadas, e o Fisk ainda quebrou uma das katanas do seu último oponente com as próprias mãos. E em outro treino, ele venceu 8 lutadores das melhores escolas de artes marciais do mundo, isso tudo em 17 segundos, e saiu dizendo que queria um desafio real na próxima vez. Lidando com personagens famosos, o Rei do Crime lutou contra o Caveira Vermelha, porque eles tinham feito um acordo de que, quem vencesse, teria a liberdade de agir sem interferência do outro e ainda teriam que ceder seu império para quem ganhasse. Nessa situação, o Caveira Vermelha tinha sua consciência transferida para um corpo clonado do Capitão América, então ele estava no mesmo nível do Rogers. Durante a luta, dá pra ver que o Caveira é bem treinado, só que além do Rei do Crime ser um lutador melhor, ele tá determinado a vencer porque não se associa com gente como Caveira Vermelha, e num ataque surpresa, o Fisk vence ao se jogar em cima do seu adversário, e só não finalizou seu inimigo porque precisava dele vivo para sair daquela arena. Além disso, no passado o vilão teve um confronto com o Capitão América, e eles até começaram nivelados, só que chegou uma hora que o Wilson deu um abraço de urso no Steve, que não conseguiu se libertar do esmagamento, mas eles foram interrompidos pela chegada do Falcão. Em poucos movimentos, ele também venceu o Justiceiro, isso porque o Fisk estava desarmado enquanto o Castle usava uma lâmina. E por último, o Rei do Crime peitou o Demolidor. Nessa ocasião, os dois ainda não se conheciam pessoalmente, e o herói tentava acessar um cofre secreto do seu inimigo, só que a porta era muito pesada e o vigilante teve que fazer um esforço tremendo para conseguir abrir o suficiente para passar. Quando ele entra, o Matt diz que mal consegue mexer seus braços, mas precisa seguir sua investigação. O problema é que o Wilson percebe a invasão, abrindo a porta do cofre com uma única mão e sem esforço visível enquanto procura o intruso.
Nisso, eles começam a lutar. O Demolidor até leva vantagem na agilidade e consegue acertar vários golpes no Fisk. Só que esses ataques não fazem muita coisa e o Matt se surpreende com o condicionamento do seu oponente. O herói até acerta outros golpes, mas está exausto. Seus braços e pernas estão bambos, e ele acaba derrotado por um único murro certeiro do vilão. Nas fraquezas, vamos analisar. Na parte física, o único ponto fraco real do personagem é a limitação de ser um humano sem poderes, porque mesmo que o Wilson seja bem mais forte que uma pessoa comum, e seja muito inteligente, isso não salva ele de confrontos a longo prazo com aprimorados. Quando ele quase fez a tia May ir de arrasta na Guerra Civil, o Homem-Aranha foi atrás dele e o vilão tomou uma das maiores surras da sua vida. O Peter não estava contendo sua força, ele saiu ileso enquanto o Fisk ficou completamente ferrado e quebrado no chão. Agora, como fraqueza psicológica, o Wilson sofre com sua própria ambição, porque em vários momentos da sua vida ele esteve em posições confortáveis e seguras de poder, só que seu desejo de subir cada vez mais, de adquirir mais controle e influência, o colocaram em situações mais arriscadas e vulneráveis, o levando a ser derrotado. Enfim, minha gente, é isso. Vimos como o personagem é muito mais completo e interessante do que parece. O Rei do Crime é uma figura muito bem desenvolvida dentro do núcleo urbano da Marvel. Mesmo não sendo uma ameaça cósmica como o Thanos, ele ainda conseguiu ter imensa relevância dentro da sua proposta. Wilson Fisk é talvez o maior vilão das ruas de Nova York, e mesmo tendo demonstrado camadas de humanidade, uma complexidade real durante suas histórias e uma trajetória densa, isso só o consolidou como um dos antagonistas mais bem estruturados dos quadrinhos. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!